Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou falar um pouquinho de mim, porque eu sei que toda a mesa aqui é conhecida, respaldada, maravilhosa, reconhecida. E aí vocês não me conhecem, não conhecem quem eu sou, nem a minha história, nem como é que eu cheguei aqui. Então, vou contextualizar um pouquinho, tá? Sou a Sinhara, parece senhora, Sinhara. As pessoas têm dificuldade de entender, acham que é Sinara, né, Margarida? É. Então, gente, eu sou mãe do João Marcos, sou evangélica há 25 anos, já estou nos meus 45 anos. E a minha história, né, ela é marcada assim pela história de fé mesmo, de cuidado, de lutar por justiça social. Eu já estive em Guiné-Bissau, servindo os nossos irmãos africanos, cuidando deles. Foi uma experiência incrível. Já estive com os atletas de Cristo na época da Copa, lá em 2010, também fazendo trabalho de educação e saúde nas escolas, evangelizando na porta dos estágios. E isso foi maravilhoso. Me casei, com menos de 3 anos me tornei viúva, meu marido teve um câncer, e aí ficou eu e o João Marcos, meu menininho que antes tinha 2 anos, nessa época da dor, mas hoje já tem 11 anos, está se formando um rapazinho centrado e que me ajuda nessa caminhada de militância. A última vez que eu tive aqui, a única vez que eu tive aqui em Brasília, foi na posse do nosso presidente Lula, naquela festa linda da democracia, agora em 2022, que foi um alívio enorme. Então, assim, estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês e queria, assim, continuar aqui falando para vocês um pouco, né? Sou escritora também, tenho um livro sobre superação e eu queria trazer para vocês que eu fui convidada aqui como uma voz dos evangélicos, que hoje já são em torno de 30% da população brasileira. Então, é muita gente. A igreja vem crescendo. E o primeiro ponto que eu queria comentar é sobre a religiosidade no meio popular. Eu faço parte da Frente Evangélica, temos ali outro representante. Sou também idealizadora do Movimento Cristãos pela Democracia, que depois eu comento com vocês. Mas a religiosidade nesse meio popular vem de que as igrejas estão dentro das favelas, estão nos guetos, nos morros, estão na grande sociedade. Temos diversos tipos de igrejas. E esses espaços são espaços de acolhimento. As pessoas hoje estão querendo acolhimento. Elas querem ser cuidadas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser bem tratadas. Elas querem um apoio emocional, social. Elas querem também um apoio material. E a igreja, muitas vezes, é o único caminho para elas receberem isso. Então, a igreja, é preciso que todos saibam que a igreja é um instrumento transformador sociocultural. Quando um rapaz, um homem, um pai de família, que vive bebendo no bar ali, sem camisa, e que muitas vezes trata a sua mulher com violência quando chega em casa bêbado, né, por conta do alcoolismo, quando ele se converte, a vida dele é transformada. Ele passa a se vestir melhor, a ler a Bíblia, porque a igreja evangélica, ela ensina as pessoas a lerem, estimula a conhecer mais da palavra de Deus. E isso acaba gerando cultura para as pessoas. Ensina aqueles jovens a utilizarem instrumentos, como o nosso pastor Kleber Lucas, que foi acolhido em uma igreja evangélica, passou a cantar, a tocar, e hoje é um músico maravilhoso, aquele que gravou Deus Cuida de Mim, com Caetano Veloso, não sei se vocês conhecem, maravilhoso, que também defende e luta pelo respeito com as demais religiões, né? Então, recentemente, a Frente Evangélica, pelo Estado de Direito, que é representada em torno de 18 estados brasileiros, fez uma pesquisa em 4 capitais, aqui nesse ano já, uma pesquisa interessante que está para sair, para ser publicada, para compreender um pouco sobre a vida do evangélico, sobre as suas vivências de fé. E foi interessante, uma coisa que me chamou a atenção, que as pessoas evangélicas, elas não querem o Estado teocrático, elas querem a liberdade religiosa, né? Outro ponto que eu queria trazer para vocês
sobre a ofensiva contra a pluralidade laica e os conflitos de intolerância. Nos últimos anos, a gente sabe que tudo isso tem sido ameaçado. Mas nem todos os evangélicos apoiam isso. Nós vivemos no Estado laico e precisamos continuar lutando por ele. Lutar contra o fascismo é lutar pelo Estado democrático de direito, né? E, como diz o pastor Ed René Quinvix, ele diz assim, ele diz, a cidadania é uma condição, a religião é uma opção, então a gente precisa respeitar, sim, as demais expressões de fé. Nós precisamos entender que nem Jesus ele trabalha com essa teologia do domínio, que acontece em muitas igrejas hoje em dia, que é aquela teologia da imposição, que acha que tem que ser daquele jeito, que as pessoas... que precisa dominar, como muitas falas do Bolsonaro dizia que o Brasil, né, era cristão. Não, pode ter a maior parte cristã, mas é preciso respeitar as demais religiões, né? Como eu disse, até o próprio Jesus, ele diz assim, se alguém quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga. É se, ou seja, Jesus convida a gente, ele não impõe. Mas, infelizmente, muitos representantes evangélicos têm imposto, né? Como aquela bancada do Congresso, a bancada que se diz da Bíblia, mas é mais que da bala, e ela realmente não representa muitos evangélicos. E existe outro ponto, assim, a radiografia dos segmentos evangélicos. Existem vários tipos de igrejas. Existem as igrejas históricas, que são aquelas batistas, metodistas, os presbiterianos, que são igrejas mais formais. Existem as pentecostais, que são essas que estão dentro da comunidade, que trabalham mais essa ação do Espírito Santo e tem trabalhado essa teologia da prosperidade, que nós criticamos muito, porque realmente não precisa daquilo. Mas o evangélico também trabalha muito a questão da prosperidade de vida em todos os aspectos, prosperidade em amizade, prosperidade em amor, em cuidado, e tudo isso é importante. Temos aí as igrejas neopentecostais, que são essas igrejas, né, Universal também, Igreja da Graça, até as ditas de parede preta, como a do André Valadão, que injeta aquela teologia coach, que também está muito comum em nosso meio. Temos as igrejas inclusivas. Toda igreja tinha que ser inclusiva, né? É um absurdo. Mas essas igrejas inclusivas são as pessoas que foram rejeitadas dentro das igrejas tradicionais, que são LGBTQIA+, e não conseguiram o acolhimento lá e fizeram suas próprias igrejas. E elas trabalham também com justiça social. Então, gente, esses evangélicos, né, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, eles não representam todos os evangélicos. É muito importante que vocês saibam disso. É muito importante saber que tem mais destaque esses pastores na mídia do que no nosso meio. A gente vê mais eles sendo falados na mídia, porque não são nossos representantes. Outra coisa é que é muito difícil enfrentar o preconceito. Eu mesma enfrento muito preconceito por ser uma mulher evangélica e por ser, né, militante do SUS, que é maravilhoso, mas eu sou uma mulher evangélica que vota no Lula. E nessas eleições, de 2022, foi um período muito difícil, víamos de uma pandemia horrorosa, que mexeu muito com as nossas emoções, com as nossas vidas. Eu ia para o posto de saúde trabalhar, morrendo de medo do meu filho ficar órfão de pai e de mãe. E, graças a Deus, não aconteceu isso. E aí eu ouvi que a Covid era uma gripezinha. Foi revoltante. Então, na época das eleições, eu pude trabalhar contra Bolsonaro. Onde eu estivesse, na igreja, nas ruas, no meu trabalho, no posto de saúde, nós precisávamos, sim, salvar a nossa democracia. E aí, sofri muito assédio, porque quando eu postava minhas opiniões, os evangélicos não aceitavam. Muitos não aceitavam isso, não aceitavam a minha voz. Mas eu insisti. Fui acolhida pelo meu pastor, pelos meus irmãos, e entendi que muitos precisavam ser acolhidos também. E abri minha casa.
Chegaram mais de 50 pessoas nesse dia para serem acolhidas, para conversar sobre essas eleições, o que a gente podia fazer, porque nem todo cristão era bolsonarista. E aí foi maravilhoso, tínhamos líderes, tínhamos membros de igrejas. E depois disso, outras pessoas quiseram também vivenciar isso. E elas queriam saber por que ela é crente e vota no Lula. Porque Jesus é a minha maior referência. E Jesus cuidava dos mais vulneráveis, cuidava das pessoas carentes. Como é que eu fui para a África, cuidei das pessoas carentes, estou lá no meu território também carente, e aí vou votar num homem que diz que o povo não estava com fome? Não fazia sentido isso. A gente vendo o povo na fila do osso, como ela lembrou aqui, era um absurdo. Então, depois dessa reunião na minha casa, fizemos um ato público na Praia de Iracema, onde deu mais de 300 pessoas, cristãos com Lula. E foi super importante a sociedade de Fortaleza saber que nós estávamos juntos ali com padres, pastores, pessoal da religião africana, né, de matriz africana, todos juntos em prol da democracia. E o nosso presidente ganhou, nosso presidente amado, graças a Deus. E aí, gente... E aí, o que fazer? Meu tempo está acabando, né? O último tema, atuação necessária junto aos evangélicos. A gente precisa, voltando aqui para a história do preconceito. Eu sofro preconceito não é só dos meus irmãos em Cristo que não entendem, não. Eu sofro aqui também, no meio da companheirada, que quando escuta que eu sou cristã e que tem um evangélico, já olha torto. Quando eu estou nas ruas, que eu me coloco como cristã pela democracia e que eu vou defender o direito reprodutivo da mulher, as pessoas de esquerda olham e botam uma negativa como se eu não tivesse espaço ali. E há espaço, sim. Nós podemos dialogar e trabalhar juntos, sim. Né? Eu sei que é difícil nos aceitarmos, né? Sei que essa história... os evangélicos foram subestimados por muito tempo, e tem lá suas razões, temos, né? O pessoal de esquerda tem essa razão. Mas eu sou de esquerda progressista também, eu sou evangélica progressista, eles existem, né? E tem muitos evangélicos progressistas. Antes de vir para cá, o movimento nasceu diante de tudo isso aí, os Cristãos pela Democracia, e quando eu fui, então, agora nessas eleições do Evandro Leitão, contra o deputado André Fernandes, bolsonarista, mas que escondeu Bolsonaro durante a campanha e que andou em todas as igrejas evangélicas antes mesmo de começar a sua campanha, conversando com os pastores, querendo ganhar os nossos jovens. Então, assim, nós vimos que, como um movimento que a gente precisava também estar nas ruas, estar na porta das igrejas, fizemos um panfleto explicando por que éramos cristãos e votávamos 13 no Evandro. Fomos para as portas das universidades. Então, a gente precisa mostrar que a gente existe, sim. Somos evangélicos progressistas e temos como fazer muita diferença. E temos como caminharmos juntos. Né? E aí, eu li uma entrevista da nossa maravilhosa aqui, Margarida Salomão, que ela... Salomão, muito cheia de sabedoria. E ela disse que, se você quiser, né, dialogar, conhecer os evangélicos, tem que ouvir, né? Ouça. Então, vocês precisam nos ouvir. E aí nós temos, gente, muita coisa em comum. É missão da igreja trabalhar com moradia, trabalhar por o combate à fome, trabalhar em favor das causas comuns, saúde, educação, é missão da igreja. E é missão do PT, também, do nosso Partido dos Trabalhadores, onde a gente quer trabalhar e a gente precisa agora vivenciar o princípio da cobeligerância, que independente de qualquer diferenciação, a gente tem que lutar junto em favor do bem de todos. É hora, gente, de unificar os nossos interesses. É hora de fazermos parcerias e de estarmos dentro das igrejas, que são espaços sociais. São espaços sociais que passam o dia, normalmente, a igreja fechada. A igreja fechada, para de noite haver o culto, mas ela, durante o dia, pode, de repente, criar uma política pública, como tem lá na escola. Eu sou dentista e trabalho programa de saúde na escola. Por que não trabalhar o programa de saúde na igreja?
levar palestras, levar formação, levar tantas coisas dentro da igreja, essa parceria seria maravilhosa. As nossas igrejas é marcada por trabalhos de recuperação de pessoas com dependência química. De repente, uma política pública que trabalhasse diretamente com esses ambientes, nessas casas terapêuticas, seria também maravilhoso. Seria lindo de se ver essa parceria, porque nós temos os mesmos objetivos. Os determinantes sociais são a nossa missão como igreja. E eu sei que o meu tempo aqui já acabou, mas eu queria encerrar agradecendo a todos vocês por estarem me ouvindo, mas agradecer também que antes de vir para cá, eu pude reunir também na minha casa diversas lideranças, até inclinada para a direita também, diversos membros de igrejas, pessoas que trabalham com ação social, né, com esses projetos, e nós juntos construímos um relatório maravilhoso, que ontem eu e Thaís, minha amiga que veio aqui comigo, fizemos visita a vários parlamentares, em vários gabinetes, para deixar uma cópia desse relatório construído por muitas mãos, por muitas vozes. É o relatório Vozes. E aqui a gente traz diversas opções de como trabalhar essa parceria. Né? Nós trouxemos assim, esse desafio para que essa realidade, né, ela seja transformada e que a gente possa realmente trabalhar em parceria. Então, se os parlamentares olharem esse relatório com carinho e colocar a mão na massa, a gente tem como conquistar muito o campo evangélico. Amém? Muito obrigada. Eu já ia dizer amém, achando que estava na igreja. Amém! Então, gente, contem conosco. Nós estamos juntos. Independente das diferenças em alguns aspectos, nós estamos juntos pela mesma causa, que é o bem do brasileiro. E o nosso presidente Lula tanto ama o nosso Brasil e nós amamos também. Tá bom? Obrigada.